A franquia Carros é uma das maiores da Pixar, sendo uma das únicas a ter uma trilogia, e sendo a minha preferida da Pixar. E por isso, hoje resolvi falar sobre os mistérios e curiosidades envolvendo a franquia Carros. Então sejam bem-vindos ao Iceberg de Carros. Curiosidades e homenagens. Originalmente, o filme se chamaria Rota 66, mas foi renomeado para Carros, para evitar confusão com uma série de TV dos anos 60. O sobrenome de Relâmpago McQueen homenageia Glenn McQueen, um animador da Pixar falecido em 2002. O número de McQueen mudou de 57, o ano de nascimento de John Lasseter, para 95, o ano de lançamento do primeiro filme da Pixar, Toy Story. O Rei Stripeweeders é inspirado e dublado por Richard Lee, conhecido como O Rei, o primeiro piloto a ser 7 vezes campeão da NASCAR. Mais de 43 mil designs de carros foram criados pelos animadores da Pixar para o filme, e técnicas avançadas de Ray Tracing foram utilizadas para produzir os reflexos realistas dos carros. O primeiro filme foi dedicado a John Heft, um animador e dublador da Pixar que faleceu em um acidente de carro pouco antes do lançamento do filme. Personagens reais. Relâmpago McQueen foi criado com elementos do Dodge VIP e do Corvette, não sendo baseado em um único carro específico. O Rei foi inspirado no Plymouth Superbike de 1970. Sally, baseado no Porsche de 911 de 2002. Matt foi inspirado por um caminhão rebocador dos anos 50. E o seu nome vem de Douglas Matt Carey, um fã de corrida. Doc Hudson foi modelado a partir do Hudson Hornet da década de 1950. Jackson Storm é um Cadillac, inspirado em conceitos como Nissan Vision. Cruz Ramirez foi baseado no Corvette C7. Dusty Rustese tem inspiração no Dodge A100 dos anos 60 e início dos anos 70. Fillmore foi inspirado pela Volkswagen Kombi na década de 1960. Luigi foi baseado no Fiat 500 da década de 50. Guido, inspirado pela Homing Seta, um projeto original da BMW. Ramon foi baseado no Chevrolet Impala, no final da década dos anos 50. Flor foi inspirada pela Ford Thunderbird, conversível no fim da década dos anos 50. Mac foi modelado a partir de um Mac Superline no fim dos anos 70 e no início dos anos 90. Mia e Tia foram inspiradas pela Mazda Mia X5 Miata. Lizzie, baseado no Ford Model T. Xerife, inspirado pelo Mercury Hand Coupe da década de 1940. Sargento foi baseado no Jeep Willys. Chick Hicks foi baseado no Buick Regal, especificamente a versão Granite no experimental dos anos 80. Camada 2. Curtas e universo expandido. Tomate e a luz fantasma. Matt assusta os moradores de Radiator Springs, mas tudo muda quando o xerife conta sobre a lenda da luz fantasma. Matt o Grande. Matt causa medo em seus colegas e consegue fazer todo tipo de truques, mas Relâmpago McQueen se torna um ajudante relutante quando Matt tenta realizar sua maior façanha. Tóquio Matt. Um trabalho rotineiro leva Matt a uma viagem a Tóquio, e ele acaba sendo desafiado para uma corrida contra o líder de uma gangue de ninjas, o Esquadrão de Resgate do Matt. Transformado em um caminhão de bombeiros, Matt resgata Relâmpago McQueen de um terrível acidente. Chegando ao hospital, McQueen descobre que o Matt também é um médico, é o Matador. No curta, Matt se aventura na Espanha, como um lutador destemido que encara grandes automóveis, mas precisa da ajuda de Relâmpago McQueen quando as coisas ficam difíceis. Matt voador não identificado. Matt encontra um OVNI e o convida para uma noite de diversão, mas quando o OVNI é sequestrado, Matt e McQueen devem resgatá-los. Matt, o detetive. Matt investiga um caso de pneus falsos. Ao descobrir o crime, Relâmpago McQueen se junta a ele para levar os criminosos à justiça. Matt o metalheiro. Graças a um hit, Matt se torna uma estrela do rock em uma banda de heavy metal, com Relâmpago McQueen ao seu lado no palco. Matt, o caminhão monstro. Matt prova suas habilidades como lutador profissional de caminhões monstros, e com a ajuda do Escândalo McQueen, enfrenta seu maior rival. Matt lunático. Matt se torna o primeiro guindaste a chegar à Lua, trazendo o Impala de volta à Terra com a ajuda do Relâmpago McQueen. Matt, o viajante do tempo. Com um relógio no motor, Matt viaja para 1909 e com McQueen convence Stanley de fundar Radiator Springs,
Um dia de soluço. McQueen sofre com soluços. Visitante indesejado. Ruivo tenta afastar um inseto, mas depois o ajuda, resultando em uma invasão de insetos. O novo talento de Guido. Para atrair clientes, Guido faz piruetas com uma placa em frente à casa de pneus do Luigi. Às 500 de Radiator Springs, uns corredores off-road de Radiator Springs desafia Relâmpago McQueen para uma corrida. Carros na Estrada é uma série produzida pela Pixar e lançada exclusivamente no Disney Plus. Estreando em 8 de setembro de 2022, essa série continua a saga do Relâmpago McQueen junto com Marty. A série se passa depois dos eventos de Carros 3, acompanhando McQueen e Marty em uma jornada pelos Estados Unidos, atravessando o país em sua viagem saindo de Radiator Springs para encontrar a irmã do Marty, que vai se casar. A série é bem fraca e tá mais para uma série de curtas do que uma série de verdade, com episódios referenciando Iluminado e Mad Max, seguindo uma história simples que não dá em nada. Mate Aéreo. Esse eu deixei pro final porque na verdade ele é um crossover com o filme Aviões, que iria estrear em 2013. Nesse curta, Marty faz um curso intenso e realiza uma manobra perigosa em um show aéreo para se tornar um piloto aéreo. Aviões. A história é sobre Dusty, um avião pulverizador que sonha em competir numa corrida aérea ao redor do mundo. Mas ele tem suas limitações de design e medo de altura. Mas com a ajuda de seus amigos e treinando, ele consegue superar seus medos e concorrer para se tornar um campeão de corridas. Aviões 2. Heróis do Fogo ao Resgate. Após descobrir que seu trem de pouso está em condições críticas, Dusty é forçado a se aposentar das corridas. Ele então se junta ao corpo de bombeiros aéreo, se transformando em um avião de combate de incêndios. Ele e sua nova equipe precisa salvar um parque nacional de um grande incêndio, encontrando novas formas de trabalhar em uma equipe e superar desafios. Apesar dos dois filmes se passarem no mesmo universo de carros, os dois filmes não foram feitos pela Pixar, e sim pela Disney Toon Studios, uma divisão da Walt Disney Company especializada na produção de filmes de animação, direto para vídeo ou home video, como O Natal da Bela e a Fera, Rei Leão 2, O Reino de Simba, e as continuações de Aladdin em diante. Em 2018, a Disney Toon Studio foi encerrada, como parte de uma reestrutura da Walt Disney Company, que decidiu focar em outras áreas de produção de conteúdo. Camada 3. Os jogos de carros. Em 2006, foi lançado Carros The Videogame, um jogo de corrida desenvolvido pela Rainbow Studio e publicado pela THQ para várias plataformas, incluindo Game Boy Advance, GameCube, Microsoft Windows, Nintendo DS, PlayStation 2, PlayStation Portátil, Xbox e uma versão remasterizada para PS3 e Xbox 360. O jogo se passa após os eventos de Carros 1, em um mundo aberto que lembra muito Need for Speed. Na história, Relâmpago McQueen acorda de um sonho, decidido a conquistar o seu primeiro título na Copa Pistão. Com a ajuda dos seus amigos em Radiator Springs, ele participa de 19 corridas de estrada, 8 mini-jogos e 5 corridas da Copa Pistão. Isso até chegar na grande corrida final na pista internacional de Los Angeles. O jogo apresenta um modo história dividido em 5 capítulos com eventos variados, e um modo arcade para divisão casual. O elenco de voz original do filme dubla os personagens, e aqui no Brasil também ganhou uma dublagem para a versão de PC de mídia física, mas hoje em dia dá para jogar dublado em qualquer plataforma através de modificações. Carros Radiator Springs Adventures. No mesmo ano, Carros Radiator Springs Adventure foi lançado exclusivamente para PC, desenvolvido pela AWE Games e também publicado pela THQ, mas com uma proposta diferente. Lançado em 6 de junho de 2006, esse jogo não possui um segmento linear, mas oferece uma coleção de mini-jogos baseados nos personagens de Radiator Springs. Aqui, o jogador controla Relâmpago McQueen em atividades como dançar com Ramone ou derrubar tratores com Matt. Cada mini-jogo tem seu próprio conjunto de desafios e recordes para bater, desbloqueando assim novas pinturas para McQueen. Ao contrário do jogo de console, este não conta com todas as vozes originais dos atores dos filmes, substituindo Owen Wilson e Paul Newman por Kate Ferguson e Corey Burton. Mas aqui no Brasil, também ganhou uma versão dublada para mídia física, Carros Match National Championship, em 2007, também publicado pela THQ, expandido o universo de carros com um torneio em Radiator Springs, disponível para várias plataformas como PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360 e Windows. O jogo introduz novos personagens e uma melhora gráfica para locais conhecidos. A história gira em torno do primeiro torneio Match National, organizado por Relâmpago McQueen e Match, com novos desafios e corridas em ambientes revitalizados. O jogo é bem inferior ao primeiro,
já que o mundo aberto é bem menor e mais vazio. Não tem mais aquelas músicas clássicas que tocam no mundo aberto, não tendo mais corridas na Copa Pistão e excluindo personagens icônicos que tinha no primeiro. Mas ainda assim não deixa de ser um jogo ruim. Carros Racerama. Lançado em 12 de outubro de 2009, Carros Racerama oferece uma experiência de corrida mais realista. Desenvolvido pela Incinerator Studios e Tantalus Media, este jogo permite controlar Relâmpago McQueen, só que agora em vários mapas de mundos abertos, não só ficando em Radiator Springs. E também, agora o jogo oferece uma personalização visual do Relâmpago McQueen, e a progressão através de itens colecionáveis são centrais da jogabilidade. Esse aqui conseguiu ser um pouco melhor do que o anterior, já que em vez de reduzir, ele expande. Mas uma coisa que atrapalhou foi a jogabilidade, que agora com essa experiência realista, atrapalha um pouco, deixando menos divertida. É bem mais difícil controlar os carros nesse jogo do que os anteriores. Mas o jogo oferece bastante personagens, várias skins diferenciadas para o Relâmpago McQueen, tem o Relâmpago Off-Road, tem ele com a skin de corridas de rua, que não só muda só a cor, mas sim todo o design dele. E também você pode pegar a skin padrão do jogo e fazer modificações nela. Agora as músicas nesse jogo foram totalmente removidas, ficando apenas com a trilha padrão do jogo. No jogo anterior era só no mundo aberto que não tinha músicas, mas nas corridas ainda assim continha músicas icônicas. Pelo menos o jogo tivesse a jogabilidade arcade. E o mundo aberto até que é legal. As várias cidades são legais de explorar, mas Radiator Springs ficou meio estranha. Não sei dizer o que pode ser isso, mas sabe a sensação de você assistir o Rei Leão e ver aquele filme todo colorido, lindo, e depois ver o Rei Leão 2, que é um filme mais cinza, mais seco? Falando visualmente, é a mesma sensação que eu tenho com o mundo aberto desse jogo. Tá menos colorido, tá mais cinza, e as músicas fazem falta nesse jogo. E tiraram um ciclo de dia e noite em Radiator Springs, ficando apenas de dia. Se o jogo mantivesse a jogabilidade arcade, um mundo aberto mais vivo e com as músicas de volta, talvez seria o melhor jogo da trilogia, O Mundo de Carros. Em 2010, a Disney lançou O Mundo de Carros, um jogo de corridas online multijogador, disponível para PC, com o lançamento oficial em 29 de junho de 2010. Após um longo período de beta, os jogadores podiam personalizar seus carros, interagir uns com os outros em Radiator Springs e participar de corridas e missões. O jogo usava Adobe Flash Player e incluía minijogos como as famosas fases do match de derrubar tratores. No entanto, devido à baixa de assinantes pagantes, o jogo foi encerrado em 8 de fevereiro de 2012. Cartoon, As Grandes Histórias do Match. Lançado em 19 de novembro de 2010 para PC e Nintendo Wii, Cartoon é um jogo baseado na série de curtas do Match. Desenvolvido e publicado pela Disney Interactive, oferece 2 modos de jogo. Telltales Mod, onde os jogadores podem reviver as aventuras dos curtas através de minijogos, e modo livre, permitindo a seleção livre de qualquer minijogo. Cada curta, como Resgate do Mate ou Tokyo Mate, traz desafios únicos. Carros 2 The Videogame. Carros 2 The Videogame chegou em 21 de junho de 2011, desenvolvido pela Valiant Software e publicado pela Disney Interactive Studio. Baseado no filme, o jogo envolve Relâmpago McQueen e Mate em treinamentos de espionagens, com corridas e missões que utilizam gadgets. Com 35 personagens jogáveis, combina elementos de corrida com espionagem, oferecendo os modos de jogo variados e possibilidade de desbloquear troféus e novos conteúdos através de coleta de emblemas. O jogo aqui excluiu totalmente o mundo aberto, focando apenas em corridas lineares e outros modos de jogo. A jogabilidade até que é divertidinha, o gráfico desse jogo é lindo, mas ainda assim é bem fraco comparando com a trilogia do PS2. Aviões de 2013. Aviões é um jogo de corrida aérea para plataformas como Wii, Wii U e Nintendo DS e 3DS. Baseado no filme animado da Disney, nele você controla Dusty. A jogabilidade envolve participar de competições, desafios de tempo, provas de agilidade e missões que podem incluir manobras aéreas. Esse aqui eu nunca joguei, então nem tenho o que falar. Carros rápidos como relâmpago. Em 9 de outubro de 2014, chegou aos dispositivos Android, iOS e Windows, pela Gameloft e Disney Interactive. Este jogo combinava elementos de construção de cidade com corridas, permitindo os jogadores criar e personalizar pistas de cidades, com os personagens do universo de carros.
Embora o jogo tenha sido descontinuado em 2016, ainda é jogável para quem possui ou baixando em sites de terceiros. A jogabilidade focava em ganhar corridas para desbloquear novos personagens e expandir sua cidade. Carros Liga Relâmpago. Este jogo mobile foi lançado em 15 de junho de 2017 para iOS e Android pela PlaySide e Disney Interactive. Em Carros Liga Relâmpago, os jogadores correm níveis com objetivos específicos, como coletar nitro ou destruir caixas, enfrentando adversários e ganhando estrelas por desempenho. O jogo incorpora um sistema de combustível, moedas e gemas para progresso e personalização, com 10 personagens jogáveis que podem ser desbloqueáveis. Além disso, faz referência aos filmes Carros e Carros 3, através de cenários e alguns personagens. Carros 3, Correndo para Vencer. Lançado em 13 de junho de 2017, Carros 3 foi desenvolvido pela Valiant Software e publicado pela Warner Bros. Para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 e Xbox One, e Nintendo Switch e Nintendo Wii U. A história se passa após os eventos de Carros 3, com Relâmpago McQueen, Cruz Ramirez, numa competição. Organizado por Chick Hicks, o jogo oferece diversos modos de jogo como corrida, desafios de manobra e o parque de Thomasville, que seria um mundo aberto, onde os jogadores podem explorar e competir, com 23 personagens jogáveis, que você pode desbloquear através de skill checks. O jogo segue a fórmula do anterior, que seria uma espécie de Mario Kart de carros, mas com um gráfico piorado e com bem menos personagens. Eles até tentaram colocar um mundo aberto, mas é bem ruim. O jogo é bem repetitivo, conta uma mini história bobinha, e de novo, não se compara com a trilogia do PS2. Fora esses jogos, carros já participaram em outros jogos, como Kinect Rush Disney Pixar Adventure, que é um jogo de plataforma lançado para Xbox em 2012, onde os jogadores podem explorar mundos de vários filmes da Pixar, incluindo carros, no nível baseado em carros, onde você pode correr por Radiator Springs e em outros locais do filme. Também Relâmpago McQueen já apareceu no jogo do Legos Incríveis, e Relâmpago já fez um crossover com Rocket League. Houve um evento que trouxe Relâmpago ao jogo. Em novembro de 2023, um pacote especial de carros foi introduzido, permitindo os jogadores usar Relâmpago McQueen como carro jogável. Este pacote incluía várias skins para McQueen, como o Rush Tease, Dinoco e o visual casual dele, além de um efeito especial de explosão de gol chamado Cachau, e um hino de jogador com a música Life is a Highway. Também foram confirmados no Fortnite. O último jogo de carros para console foi em Carros 3, um dos últimos jogos de filme lançado. É a franquia que mais teve jogos para console. Se um dia voltarem a lançar algum jogo de carros para console, espero que volte com a fórmula da trilogia do PS2. Camada 4. Cópias, conteúdos deletados e participações especiais. Os Carrinhos. Acho que essa é a cópia mais famosa, onde tem um protagonista chamado Tony Tunado, que lembra um pouco Relâmpago McQueen, junto com o seu melhor amigo, Combo, que é uma Kombi com um gancho de reboque, e com um sotaque bem diferentinho. Os Carrinhos ganhou várias continuações, e se tornou um meme principalmente aqui no Brasil, até porque foi feito por um estúdio brasileiro. Super Carros, As Aventuras dos Carros 3D, e Carros, uma aventura em alta velocidade. Talvez vocês já devem ter se deparado com esse kit, que normalmente vinha um caderninho ou um óculos 3D e um DVD contando as histórias dessas animações. Decidi colocar elas todas juntas porque são bem parecidas. Eu mesmo pelo menos já tive uns 3 desses kits. Por ser muito fã de carros, eu achava que isso seria algum conteúdo de carros. Aliás, acho que todo mundo achava. Até Carrinhos eu achava que era alguma continuação bizarra de carros. E na minha cabeça, sei lá, o estúdio decidiu mudar o design e o nome de todo mundo. E se você pegar os personagens, vai ver que são muito similares a carros. Seja esse carro vermelho que eu achava que era o Relâmpago McQueen, ou esse carro azul que parece muito com o Doc, esse Jeep que parecia muito Sargento. E sim, eu achava que isso era do universo de carros. Vida sobre rodas. Spark é um jovem que quer ir em busca de aventuras. A história não tem nada a ver sobre carros, mas se você ver bem, alguns modelos de carros lembram um pouco os personagens de Radiator Springs. The Autobots. The Autobots é um filme de animação chinês lançado em 2015. O filme foi acusado de plagiar não apenas o conceito de carros, mas também os designs dos personagens.
Por exemplo, um dos carros principais é visualmente muito semelhante a Relâmpago McQueen. Além disso, o personagem Francesco Bernoulli também foi copiado para um dos pôsteres do filme. E sim, os pôsteres são muito parecidos com o filme Carros. Se você mostrar isso para alguém e falar que é Carros, ele vai acreditar, achando que é algum design de algum novo especial ou algum novo curta. Mas isso fica só para os pôsteres mesmo, porque a animação... A Walt Disney Company, que possui a Pixar, entrou com uma ação judicial contra os produtores de ET Autobots por violação de direitos autorais. Em 2016, um tribunal chinês decidiu a favor da Disney, multando os produtores dos filmes chinês em cerca de 190 mil dólares e ordenando que parassem com a infração de direitos autorais. Inicialmente, havia planos para uma sequência, mas devido à ação judicial e à repercussão negativa, esses planos foram cancelados. Proteger e Servir, um curta de carros que foi cancelado em 2015 e deveria ser o quinto e último curta da série de curtas de Radiator Springs. O curta foi anunciado em outubro de 2014 e estava programado para ser lançado na primavera de 2015, mas nunca foi lançado. A única coisa que a gente tem são várias imagens dele, que já dá para saber muito bem como seria a história. Metrô foi um spin-off planejado de carros, focado em trens ferroviários, ambientado na cidade de Nova York. Não está claro se o projeto será revisitado para continuar seu desenvolvimento. Existem poucas informações sobre a trama de Metrô, além de uma base conceitual. O filme estava programado para ser lançado em 2021, com Steve Luther tendo cerca de 4 anos para trabalhar no projeto, que foi cancelado um ano antes de Carros na Estrada. Metrô era um dos vários spin-offs de carros em desenvolvimento, junto com filmes sobre aviões, barcos, trens a vapor e caminhões. Havia planos para outro filme de trens pela Disney Toon Studios, não relacionado à franquia Carros, mas com um estilo de arte similar. Steve Luther mencionou que Metrô esteve em produção por cerca de 4 anos e que seu lançamento criaria um universo cinematográfico de carros. A história de Metrô seria uma mistura de um filme específico de Walter Hill, dos anos 70, e um de Martin Scorsese dos anos 80. Em março de 2018, a Disney silenciosamente retirou Aviões 3 de seus calendários de lançamento, gerando especulações sobre o seu destino. A resposta veio logo depois de quando a Disney Toon, a divisão responsável pelos filmes de aviões, foi fechado completamente. O fechamento foi atribuído às mudanças das demandas do mercado, com o público se afastando do conteúdo do estilo direto para vídeo e indo em direção aos serviços de streaming como Disney Plus. No ano de 1998, quando a Pixar estava encerrando a produção do seu segundo filme, Vida de Inseto, Jordan Kubayan escreveu um roteiro para um filme chamado The Yellow Car, ou Carro Amarelo, e era sobre um carro elétrico em um mundo devorador de gasolina, inspirado na história do Patinho Feio. Alguns dos personagens e artes conceituais foram feitos em 1998. Eles também disseram que poderia ser o próximo filme depois de Vida de Inseto, e lançado no ano de 1995 e 1999. Contudo, esse conteúdo inicial foi descartado em favor de outras produções. A inspiração final para a história do filme veio de uma viagem de carro que John Lasseter, um dos diretores, fez com sua família na Rota 66 nos Estados Unidos em 2000. Essa viagem influenciou o enredo e os personagens, dando mais destaques a figuras como Matt, Doc Hudson e outros. Carros também já foi parodiado por Mad. I'm lying, I'm crying, but I think I've got some sort of transformer chasing me. And racetracks and marshmallows. Okay, so my transmission is shot, but I'm a talking car for crying out loud. Isso em uma novelização do filme Carros. Oi, eu soube que você gosta de correntes e de carros. Falou minha língua. Enough. Hey, how's it going? I'm a talking car. Wait, what are you doing? Peraí, garotinho, eu não devia estar aqui, não. Até minha voz tá diferente. Eu só tive 2 filmes, o original e aquele onde a gente tinha que ir pra Europa porque tinha uma corrida, mas aí o Matt fica confuso com um espião, porque ele parece com... tá bom, aqui é meu lugar mesmo. Já tiveram algumas referências em Os Simpsons e algumas referências em Toy Story. Camada 5. Teorias. A teoria do homúnculo, proposta por Jason Torchinsky,
oferece uma interpretação sombria e intrigante sobre o universo de carros, sugerindo que o mundo animado não é um universo alternativo, mas sim um futuro distante da Terra, onde os humanos e carros se fundiram em uma única identidade. Segundo a teoria, após uma catástrofe biológica que erradicou a maioria da vida animal e humana, apenas um nicho de entusiastas de carros sobreviveu, isolados em uma comunidade onde a paixão pela condução persistia. Neste futuro, os humanos teriam se adaptado e evoluindo para dentro dos carros, criando uma simbiose onde cada veículo abriga um ser humano modificado geneticamente, vivendo dentro de um exoesqueleto mecânico. Esta fusão explicaria por que os carros têm olhos, portas e outros traços humanos. Elementos que só fazem sentido se servissem a um propósito humano. A teoria também sugere que a cultura, as línguas e as tradições dos carros são um legado direto do que os humanos sobreviventes carregavam de seu passado, preservando através de uma conexão biológica e tecnológica com seus novos corpos automotivos. Sob esse prisma, os detalhes dos filmes, como a ausência de humanos visíveis, a presença de olhos humanos nos para-brisas e até mesmo a ausência de conversíveis com capota aberta, ganham um novo significado. Os carros não têm consciência de sua verdadeira natureza, vivendo em uma sociedade que reflete a cultura humana de milênios atrás sem recordar de suas origens. As necessidades biológicas dos humanos internos, como alimentação, são supostamente atendidas por sistemas que convertem combustíveis em nutrientes, enquanto os resíduos são gerenciados pelo próprio veículo. Essa teoria, enquanto não confirmada pela Pixar nem nada, oferece uma explicação perturbadora para os mistérios do universo de carros. A adaptação e perda da identidade é uma visão que desafia o espectador a reconsiderar o que ela vê na tela, sugerindo que por trás da alegria das aventuras há uma história de tragédia humana e um futuro onde a linha entre a tecnologia e biologia se borrou completamente. No universo de carros da Pixar, tem uns veículos tipo motorhomes e trailers, aqueles que a gente usa para viajar e morar dentro. Só que no mundo de carros não tem humanos. Então, para que esses motorhomes serviriam? Eles têm janelas, portas e até espaço para cama. Mas os carros não precisam disso. Eles não dormem lá dentro, não cozinham e não usam banheiro. A teoria diz que esses motorhomes são uma pista de que, antes, devia ter humanos nesse mundo. Tipo, esses carros, todos com portas e espelhos, só fazem sentido se foram feitos para humanos usarem. Mas cadê os humanos agora? Sumiram? Viraram outra coisa? O cara que criou essa teoria acha que os motorhomes são tipo uma zoeira da Pixar, porque eles não fazem sentido nenhum ali. É como se o filme tivesse rindo da gente, mostrando coisas que só servem para humanos no mundo sem humanos. Ele acha que isso deixa tudo mais estranho, como se tivesse algo errado ou escondido. Talvez os humanos tenham virado os carros de um jeito bem esquisito, ou sumiram e deixaram as coisas para trás. Resumindo, os motorhomes do filme são uma pista de que esse mundo já foi nosso, mas algo aconteceu com os humanos, e agora os carros vivem lá, e a gente fica sem saber o que rolou de verdade. No filme Carros, os carros podem morrer de várias maneiras. Não só quando o motor quebra, mas se o motor parar, isso não significa que o carro está acabado. Ele pode ser consertado, mas os carros também podem ser destruídos de outras formas. Se usarem aquele combustível chamado linol e forem atingidos por um raio de gerador de pulsos em potência máxima, eles podem morrer de verdade. Alguns carros morrem em acidente, como cair na água ou serem esmagados. Até há carros que podem morrer de velhice ou doenças como pessoas. Então, a morte de um carro pode ser por causa do motor, mas também pode acontecer por outras coisas perigosas, ou simplesmente porque o tempo passou. No mundo de carros, tem carros bebês, mas eles não nascem como nós. Não tem como um carro engravidar ou ter um bebê, porque eles são feitos de metal.
Então, tem uma ideia que diz que os carrinhos bebês são feitos no céu por algum anjo humano. Isso significa que são fabricados como os carros do nosso mundo. Depois, uma nuvem especial dá a vida a eles, e uma cegonha os leva até os pais carros. É como se fosse aquela história daquele curta da Pixar. Mas, pelo que dá a entender no filme Carros 2, eles são realmente fabricados por eles mesmos. Tem uma teoria sobre carros que diz que as motos foram expulsas desse mundo. A ideia é que, há muito tempo atrás, as motos foram vistas de um jeito ruim e foram mandadas embora. Isso explicaria por que nunca vemos uma moto nos filmes. Em Carros 3, tem uma cena onde dá pra ver um guidão de moto pendurado, como se fosse um troféu, e também uma placa de proibido retornar, o que pode significar que as motos não podem mais voltar para o mundo dos carros. É só uma ideia dos fãs, porque a Pixar não confirmou nada disso, mas é uma história bem interessante de se pensar. A única coisa que a gente tem envolvendo as motos é uma cena deletada daqueles curtas do Matt, onde o Matt mostra para McQueen um filme que aparece motos. E dá pra ter uma leve noção de como elas seriam nesse universo. No filme Carros 2, Doc Hudson é mencionado como tendo falecido, mas o filme não especifica a causa da morte. Em vez disso, há uma cena em que Relâmpago McQueen fala sobre a perda de Doc, e vemos um memorial para ele em Radiator Springs, sugerindo que ele morreu entre os eventos dos filmes Carros 1 e Carros 2. E em Carros 3 isso é mais do que confirmado, mas a Pixar não fornece detalhes sobre como o Doc morreu, deixando isso na imaginação dos fãs. Considerando que Doc era um modelo de carro mais antigo, um Hudson Hornet de 1951, poderia ser que ele simplesmente chegou ao fim de sua vida, devido à sua idade. Outra possibilidade é que ele poderia ter sofrido de alguma doença, que, no contexto do filme, seria uma falha mecânica grave ou desgaste natural que não poderia ser reparado. Ou como Doc gostava muito de correr com o McQueen, poderia ter morrido por conta de um acidente.